Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Nós vamos dar uma sequência a essa apresentação de resultados para o segundo trimestre de 2023, indo agora para os resultados da ISA-CTEP, TRP L3, TRP L4, que, veja, durante a apresentação dos seus resultados, mostrou um crescimento no lucro líquido de 252%. Vamos dar uma olhada no que aconteceu, o que isso significa e os possíveis impactos, principalmente em relação aos dividendos a serem pagos pela companhia. E eu vou me utilizar das informações trimestrais do período, que ela é baseada no IFRS, que são as demonstrações financeiras que seguem os padrões internacionais e que nós consideramos mais importante na hora de construir a nossa tabela lá no final com os múltiplos da ISA-CTEP. E também vamos utilizar todos os slides que foram utilizados na apresentação de resultados da companhia, onde ela acabou por mostrar nos seus destaques, veja aqui, ó, o reajuste tarifário na RAP no ciclo 23-24, que teve um incremento de, aqui do ponto de vista potencial, de mais de 1,1 bi de reais. Veja aqui, considerando o crescimento como um todo, nos anos 23, 24, frente a 22, 23, ou seja, o ciclo ele sempre acaba iniciando e terminando no meio do ano, no mês de junho, e nós podemos verificar aqui que a companhia na RAP potencial cresce 22%, nas licitadas 16% e nos contratos renovados 26%, que foram renovados 59 contratos. Ainda nos destaques, nós temos, do ponto de vista aqui, considerando o leilão número 1 de 23, uma RAP total aqui a ser adquirida de 226 milhões, que foi os lotes vencidos, o 9 e o 7, nós apresentamos isso aqui no canal. O total aqui nas linhas de 522 quilômetros. No financeiro, a receita líquida, ela cresce 16%, mas veja que a companhia considera isso excluindo a RBSE, que é a rede básica do sistema existente. Eu já vou explicar daqui a pouquinho o que isso significa. O lucro líquido, conforme a gente viu bem no início do vídeo, crescendo 252% quando comparado o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2022. E o CAPEX, aqui principalmente em reforços e melhorias, um crescimento de 47%. Além disso, a gente observa, conforme nós já vimos, a evolução da RAP potencial, e aqui veja que tem os números 1 e 2, o número 1 é relativo à expedição de documento de resolução homologativa ou homologatória da RAP para o ciclo 23 e 24, e o número 2 considera a parcela de ajuste. Por isso que a gente vê esse resultado, concluindo aqui em potencial. O que ocorre aqui? Passa, então, do ponto de vista de receita, de 4,8 bi no total para 5,9, um crescimento de 1,6 bi, variando aqui 22%. Uma coisa que você precisa ter em consideração é exatamente, ó, veja essa marca em azul mais claro, são receitas anuais permitidas, ou RAP, em construção, e no azul mais escuro são as RAPs em operação. Uma atenção aqui é que para esses 5,9 bi, 62% eles são relativos a contratos renovados. São 59 contratos, conforme nós já falamos. E 26%, aqui aproximadamente, de contratos licitados em operação. E os demais são contratos licitados que estão em construção. Nessa apresentação é mostrada a evolução do CAPEX, mas aqui você precisa prestar atenção no seguinte. Veja que é tomado aqui o ano de 2019, que era de 638 milhões nesse CAPEX, quando a gente considera Greenfield, passando para 1,1. E tem um crescimento médio composto aqui de 20%, mas a gente precisa lembrar que é porque foi tomado o período de 2019, que era bem baixo o CAPEX. Se nós olharmos para o ano de 2020, não serão aqueles crescimento médio composto ali de 20%, mas mais ou menos dentro de um patamar um pouco mais regular. Do ponto de vista de reforços e melhorias, e aqui é interessante porque justamente sempre que tem aquela RBSE, que é falado lá atrás,
diz respeito a contratos que foram renovados em 2014 e que passam a ser, ou seja, é preciso investir em reforços e melhorias nesses contratos já existentes, e eles iniciam a ser pagos, começaram a partir agora de 23 e vão até o ano de 2028. Portanto, você precisa ficar de olho nesse tempo aí, que é o tempo de duração dos contratos, podendo não haver renovação e sim novos leilões. O importante aqui é que o crescimento médio composto dos reforços e melhorias vai aí a 83,7% ao ano em crescimento, passando de 133 milhões em 2019 para 825 em 2022. Se considerarmos o comparativo trimestral, veja que no primeiro semestre de 2022 foram 325 milhões e agora 477, um crescimento de 47%. E considere aqui ainda a entrega de 25 projetos renováveis no primeiro semestre de 2023, e daqui é que vai sair o impacto, principalmente na receita, no lucro e no EBITDA da companhia. Nós já havíamos falado, no leilão de número 1 de 2023, a companhia ganhou 2 lotes, o lote 9 e o lote 7, e ainda com chance ainda de ganhar o lote número 1, porque o consórcio ainda está sob supervisão, não foi feita a homologação, mas o importante é que só nesses dois a RAP total é de 226 milhões, o CAPEX de 2,4 bi, então aí a gente espera para os próximos anos. E por que eu digo isso? Porque a companhia ela considera a hipótese de uma antecipação dos seus projetos de 12 a 24 meses, ou seja, de 1 a 1 ano, frente ao prazo que foi estabelecido pela ANEEL. O que significa isso? Que quanto antes ela entrega, então mais rápido ela tem acesso às receitas e, consequentemente, o impacto dentro da sua receita, do seu lucro e do seu EBITDA. E aí nós recebemos do outro lado, do ponto de vista dos proventos a serem pagos. Com relação ao ciclo tarifário, importante é esse impacto aqui na RAP, com direito previsto de 600 a 850 milhões. É fato que para o ciclo tarifário 23 até 27, a importância está aqui nesses 59 contratos renovados, e lembra que eu falei anteriormente justamente o impacto da RBSE deste ano até o ano de 2028. E agora, olhando para os resultados propriamente dito, veja aqui o que é importante. Quando tiver esse achurado aqui, é o impacto da RBSE, que está aqui. E quando estiver o azul escuro, é o resultado, a receita líquida no caso, quando se exclui a RBSE. Então, neste caso, considerando a RBSE, um crescimento aqui de 23,1% frente ao primeiro semestre de 2022. E é interessante aqui que, nesse contexto, a receita da companhia, excluindo a RBSE, ela passa aqui de 864 milhões para mais de 1 bi, considerando o primeiro semestre como um todo. Do outro lado, a gente vê aqui os custos da companhia, que é chamado desse PMSO, o gerenciável. E aqui o gerenciável, você vai ver que está nessa marca em uma linha cor de laranja. Veja que ele desce aqui de 33,5 para 32, mas no comparativo, ano a ano, ele cresce. Eu já vou explicar direitinho isso aqui, tá? Ele cresce de 290 milhões para 328, um crescimento de 13%. Mas acontece que no percentual é quando você coloca aquilo que é as despesas da companhia, principalmente pelo impacto do reajuste e dissídio, e mais o crescimento de pessoas que foram contratadas pela companhia, mas ele desce de 33,5 para 32. Ou seja, quanto menor esse percentual, quanto menor, melhor. É a despesa sobre o conjunto das receitas. E o que significa isso? Que realmente está controlado. E mais importante, se você pensar no banco, é como se fosse o índice de eficiência da companhia. À medida que isso vai descendo, ou seja, ela tem, do total que ela ganha, 32% só que ela utiliza em suas despesas. À medida que reduz isso, evidentemente vai ter impacto lá no final nas margens e no lucro da companhia, o que faz com que a gente enxergue ela como uma boa administradora das suas despesas. Lembrando, que tem os projetos que entraram e a contratação de pessoal foram os aspectos que mais impactaram.
No lucro líquido, ele salta aqui de 187 milhões no primeiro semestre de 2022. Se você olhar os vídeos anteriores, o RBSE ele foi postergado e, consequentemente, veio a ter impacto aqui no ano de 2023, por isso que tem essa evolução. Então, quando nós vamos olhar aqui para os destaques que levaram para essa evolução do lucro líquido da companhia, o que a gente vê aqui, bom, novas energizações, Greenfields e RM, que são renovações, os ganhos de eficiência em função aqui, ó, da melhor PMSO, excluindo a RBSE, a RBSE propriamente dito, conforme nós falamos, e o resultado financeiro, que nós vamos dar uma olhadinha daqui a pouco, que é o seguinte, entre o que a companhia ganha daquilo que ela tem aplicado, mais o que ela tem para pagar de juros das dívidas que ela possui, esse resultado aí foi melhor no segundo trimestre e, consequentemente, impactou no lucro líquido. E nós conseguimos ver essa parte do resultado financeiro, que está aqui embaixo, justamente, ó, ele desce aqui, ó, de 301 milhões negativos, porque o que ela tem que pagar em juros da sua dívida é maior do que ela recebe nas aplicações que tem, mas cai aqui de 300 para 257, uma queda de 14,3%. Então, por isso que deu aquele impacto lá que nós falamos agora há pouco do resultado financeiro. Do ponto de vista da dívida líquida, veja, ela chega a 7,7 bi. No entanto, veja como cai aqui o endividamento, que é a relação da dívida líquida sobre o EBITDA da companhia. Não é porque a dívida diminuiu, mas sim porque o EBITDA melhorou. Esse foi o impacto e sai aqui do que nós tínhamos visto lá atrás, já estava acima de 4 e a companhia acima de 4 ela não paga proventos, conforme ela já foi dito em outros vídeos que nós fizemos aqui no canal. O prazo médio dessa dívida, 6,1 anos, a maior parte dela está em debêntures atrelado à inflação, IPCA, e a segunda maior parte está em debêntures, que está associado à taxa de juros da nossa economia, que é a taxa Selic, hoje em 13,75, provavelmente entre hoje e amanhã deva cair aí entre 0,5 e meio ponto percentual. Finalizando essa apresentação, então a gente vê a eficiência operacional, que são aqueles 32%, que quanto menor, melhor. Isso a companhia aponta sua forte geração de caixa e seus dividendos aqui com prática de payout que continua de 75% do lucro líquido. Veja o lucro líquido que teve lá e o lucro líquido, no entanto, o regulatório. O que nós vamos utilizar no final dos nossos múltiplos vai ser o lucro líquido IFRS. E no final dessa apresentação, na parte de perguntas e respostas, se você for acionista, eu sugiro fortemente que você olhe para essa parte aqui. Eu vou mostrar aquela que interessa, que é relativa a dividendos, mas eu sugiro que você olhe com atenção, porque tem umas respostas muito interessantes que a companhia deu, principalmente em termos de projeto e sua evolução até 2028 e a partir de 2028, e como ela vai se preparar para os próximos leilões, um no final do ano e outro no meio do ano que vem, seria o 2 de 2023 e o 1 de 2024. Mas vamos ver o que ela falou sobre proventos. Investidor pessoa física. E a pergunta do Fábio é a seguinte: sem dar guidance, por favor informar quais são as expectativas para o terceiro trimestre e para o segundo semestre de 2023, provendo lucro ao final de 2023. Há oportunidade para algum tipo de distribuição de proventos? Olá, Fábio, obrigado pela pergunta. As expectativas para o ano de 2023, Fábio, são muito boas. Quando a gente olha o resultado, para quem está acompanhando os resultados da companhia ao longo dos últimos anos, a gente percebe que a companhia está numa crescente, né? Nosso EBITDA nesse ano, ele cresceu 23%, a receita operacional da companhia cresceu 28%. E para o segundo semestre, né, ou seja, ao concluir a conclusão do ano de 2023, as expectativas continuam boas. Se você olhar já o que a gente anunciou aqui do ajuste do ciclo tarifário do ciclo 23-24, RAP que a gente começa a receber agora, a partir de julho de 2023, a gente tem um acréscimo de RAP operacional na ordem de 1 bilhão. Além disso, a gente já tem também entrada em operação, nesse ano de 2023, de Itaúnas e Triângulo Mineiro, que vão dar uma RAP adicional para a companhia de aproximadamente 100 milhões. Se a gente somar, né, essa expectativa de crescimento da RAP com a nossa disciplina financeira, onde a gente tem visto que o nosso PMSO tem crescido abaixo da receita operacional da companhia, então a gente percebe que essa expectativa, né, de EBITDA para o fim desse ano é realmente de uma crescente. Com isso, eu posso te tranquilizar que a companhia mantém a atual prática de dividendos, na qual a gente paga 75% do lucro líquido regulatório, né, no limite de 3 vezes dívida líquida EBITDA, e aí a gente olha a alavancagem da companhia, a gente vê que a alavancagem hoje está em 2,65,
e com esse crescimento que eu vim comentando aqui do EBITDA, a tendência é que a gente esteja sempre numa situação bem confortável de alavancagem, para poder fazer a nossa usual declaração de dividendos ao fim do ano. Então, portanto, a gente vê aí o crescimento, a perspectiva de crescimento do EBITDA da companhia e, consequentemente, como nós vimos ali, o índice de eficiência, o seu controle, o gerenciável do PMSO, aumento do EBITDA e a alavancagem da companhia que está abaixo dos 3 pontos, que é o que ela acabou de falar aí, consequentemente a expectativa de pagamento de proventos que serão anunciados para o final do ano. Lembrando que até o presente momento a companhia já anunciou que em 2023 R$ 1,06 já anunciou e pagou. Então vamos ver o que ela tem aí para anúncio e pagamento para o final do nosso ano. Olhando para as demonstrações trimestrais, veja aqui que o patrimônio líquido consolidado ele evolui em relação ao fechamento do ano passado de 16,5 para 17,9 bilhões. Um crescimento bastante considerável, mas claro, né, evidentemente que a gente sempre leva em consideração que a companhia ela inaugurou novos projetos. Além disso, nós vamos tomar aqui como referência a receita da companhia, a receita líquida e o lucro líquido. Veja aqui do ponto de vista da receita, a companhia evoluiu aqui para 3 bilhões em receita, sendo que ela se manteve estável aqui em relação ao ano passado, que estava também nesses mesmos patamares. Quando nós olhamos aqui para o lucro do período, 1,3, desculpa, eu marquei errado aqui, fugi da minha linha. Lucro líquido da companhia, aqui, 1,368, em frente a 1,266, 1,3 em 2023, frente a 1,2 bi lá em 2022, considerando aqui o comparativo semestre a semestre. E agora podemos fechar com o nosso quadro de indicadores, os nossos múltiplos. Veja que nós tínhamos uma projeção lá no início de 5,6 bi em receita e agora com a projeção que nós temos já ultrapassamos os 6 bi. É um pouquinho menor até do que a gente tinha feito para o primeiro trimestre. O lucro líquido que a gente projetou em 2,3, agora está em 2,7 bi, um crescimento até bastante interessante. Com isso, considerando aqui, isso segundo o IFRS, tá? Que não são aqueles 75% que ele é com relação ao lucro regulatório. Nós vamos ficar aqui com a média de 49,85% de payout e a companhia tem condições aqui de pagar R$ 2,07, já pagou R$ 1,06, então é natural que ela pague pelo menos mais R$ 1 até o final do ano. Acredito que será mais do que isso, vai ser um ano bastante interessante, mas veja que para esses R$ 2,07, o nosso preço teto aqui, ó, basta dividir aquele R$ 2,07 por 6%. Nosso preço teto, quando olhamos para a nossa projeção, ficaria em 34,51. Na média, a companhia vem pagando R$ 2,21, com preço teto de R$ 36,81. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, a companhia estava cotada na TRPL4 a R$ 25,47. Portanto, bem abaixo dos nossos dois preços tetos, quando nós olhamos para o passado e quando fizemos a nossa projeção. Continuando aqui com os nossos múltiplos, interessante nós verificarmos aqui do ponto de vista do patrimônio líquido, aqueles 17,9 bilhões, veja aqui um crescimento em relação ao fechamento do ano passado de 8,38, é um crescimento interessantíssimo para patrimônio líquido. Para o preço da ação, 25,47, veja que nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,94, abaixo de 1, indicando que a ação possa estar barata e que o risco é praticamente inexistente, uma vez que está abaixo do seu valor patrimonial o preço da ação. E já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,13, ou seja, em 6 anos e 2 meses você recupera em função do preço líquido, se você comprar esses R$ 27,47, que se pagar esses R$ 2,07, como nós projetamos, nos dá um dividend yield de 8,13, portanto, acima, de forma até significativa, daqueles 6% que nós procuramos segundo o método do canal. E para fechar nossa tabela comparativa, nós trazemos aqui a Auri, a Engie, que ainda não foram avaliadas, a Neo Energia, que já foi analisada aqui no canal, e agora a ISA CTEP, onde todos esses dados que eu coloquei estão aí à disposição. Vou colocar isso aqui lá no canal, desculpa, no Instagram do canal,
o mh.investir e você faça a comparação para ver se ela cabe na sua carteira. E assim, essa foi a nossa análise de hoje para a ISA-CETEP. Temos outras companhias aí pela frente, será um período bastante longo, já que as companhias elas estão colocando as suas apresentações de resultados quase todos no mesmo dia, então a gente vai fazendo à medida que for possível para que elas mesmas, de modo a ir atualizando a nossa tabela de indicadores que eu vou deixar depois no final à disposição para que você baixe, mas só depois que eu fizer todas as análises e que você faça a comparação daquelas que melhores possam vir a se encaixar na sua carteira. O mercado hoje ele vem caindo, pelo que eu estou vendo aqui, mais de 1%, 1,22%. Eu não estou comprando, ainda que no caso aqui esteja se oferecendo a ISA-CETEP, mas o fato é que eu acho que o mercado ainda ele subiu muito e ele precisa de um reajuste, que eu não sei se isso vai acontecer ou não, tomara que sim. Se isso acontecer, a gente volta a fazer novas aquisições. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!